Aleluia! Glória a Deus! Bora lá? Aleluia! Agora você já me olhou, deu 5 minutos, 10 minutos, que eu aprendi, você já me olhou, já disse o que estava combinando, o que não estava, já acostumou mais ou menos com a minha voz, né? Se não acostumou, irmão, eu creio que o Espírito Santo vai te ajudar a ouvir mesmo assim e receber no coração a mensagem do Pai. Aleluia! Você abriu lá em João 14? No versículo 12, ou 12, porque no Rio de Janeiro é 12. Ah, mas cadê? Porque não tem escrito esse 12, que letra é essa? A gente pergunta para Deus quando chegar todo mundo lá, porque o carioca fala 12 mesmo. Vamos lá. João 14, verso 12 diz: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E é maravilhosa essa passagem, irmãos, porque estamos vendo aí a respeito, sem tirar de contexto, estamos falando sobre obras, não é? E um dos discípulos pergunta a respeito de quem ele era, e Jesus diz: poxa, estou há tanto tempo convosco que vocês não sabem quem eu sou. No verso 10 vai dizer: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. E aí ele diz que em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aleluia! Glória a Deus! Eu creio, irmãos, que ao longo dessas quintas-feiras você tem recebido, não é, da parte de Deus, instrução, palavra de Deus, esse alimento farto para entender a respeito dos dons espirituais, dos dons do Espírito Santo, a cada quinta-feira nessa pegada de doutrina em foco. Eu digo pegada porque a pegada é o Espírito Santo pegando a gente mesmo. É Deus pegando a gente, dando aquela sacudida para que nós possamos entender que somos nós, irmãos. Somos nós os colaboradores, somos nós os cooperadores com Deus, amém? Crendo em todas as coisas que estão escritas, dispostos a vivermos aquilo que está escrito na palavra de Deus como verdade absoluta, não abrindo mão de coisa alguma. Por que vocês estão me olhando tão estranho? Tipo assim, gente, ela voltou. É isso? Voltei, estou de volta, aleluia! Então, nessas quintas de doutrina em foco, nós temos visto a necessidade mesmo que há dos dons, não é? Ministeriais, dos dons espirituais, perdão, na igreja. E eu creio que você está pronto, segundo aquilo que eu tenho ouvido das ministrações, porque enquanto eu estou ministrando fora, eu estou ouvindo as ministrações daqui, amém? E aí eu sei que você tem entendido ao longo dessas quintas, ao longo dos nossos cultos, que nós estamos aqui de forma intencional. Nós não estamos vindo para nenhum clube social, para nenhum momento onde estaremos apenas nos divertindo, confraternizando. Isso acontece? Acontece porque nós somos uma família, somos um só corpo. Mas, irmãos, nós somos intencionais no entendimento de que nós precisamos dessa palavra, nós precisamos vir para esse lugar, entendendo que há algo poderoso que está sendo formado em cada um de nós quando ouvimos a palavra da verdade, quando recebemos da unção que traz, não é, que manifesta aquilo que Deus está propondo em cada culto para as nossas vidas. Eu sei que você não veio aqui por acaso, pelo contrário, você está aqui de forma intencional para poder viver o extraordinário de Deus, amém? E pronto para viver isso de uma forma concreta, de uma forma, de forma a que as pessoas lá fora possam olhar para você, possam olhar para mim e de fato ver o caminho e a luz na escuridão. Abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 12, por favor. Aleluia. Verso 7, onde nós encontramos a instrução de que a manifestação do Espírito, e aqui fala do Espírito Santo, não é? É dada a cada um visando um fim proveitoso.
Na versão revista e atualizada diz assim, e na nova versão na versão internacional, na nova versão internacional, aleluia, vamos devagar, diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Aleluia. Então nós vemos, irmãos, que é para um fim proveitoso. E enquanto falamos de dons, dons esses que de fato são estabelecidos para comporem ferramentas, não é? Instrumentos poderosos de Deus, para que os ministérios cumpram a sua função, que é juntar, que é unir, que é trazer a edificação do corpo de Cristo, como está escrito em Efésios 4. Nós sabemos, irmãos, que tudo isso é visando o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, todas as manifestações do Espírito, seja por meio de eles serem parte de ferramenta, não é? De equipamento para os dons ministeriais, os apóstolos, profetas, mestres, não, os evangelistas, os profetas, eles têm, de fato, na sua carreira, na sua jornada, um equipamento, não é? Ou equipamentos que são os dons espirituais em atuação permanente. Não acontece uma vez ou outra, é um equipamento que vai trazer a esses dons ministeriais, a esses ministérios, a esses chamados, capacitação para realizarem o chamado de uma forma eficiente, de uma forma elucidativa, demonstrando, não é, aquilo que Deus está trazendo ou tratando, de forma que os dons operarão através deles. Mas nós temos visto ao longo dessas quintas-feiras que não apenas através dos ministérios ou dos chamados ou dos dons ministeriais os dons se movem, os dons espirituais são manifestados. Não, também para todo aquele que agora, tendo nascido de novo, tendo sido batizado no Espírito Santo ou revestido de poder, tendo agora as portas dos dons abertas na sua própria vida ou para a sua caminhada espiritual, para o seu crescimento espiritual. Também estamos nós, irmãos, nós, membros do corpo de Cristo, também somos nós, aqueles que são colaboradores com Deus, e é através de nós que o próprio Espírito de Deus se manifestará, claro que como apraz a Ele, para um fim proveitoso, como nós vimos agora. Amém? Aleluia! E esses dons vão trazer, como vocês têm ouvido, como eu tenho ouvido, segurança para a igreja, segurança para o corpo de Cristo, segurança para a nossa própria vida. Nós vimos, temos ouvido, temos recebido que os dons, eles apontam, eles trazem o alarme a respeito de falsas doutrinas, de falsas pregações, de ensinos errados, ensinos de homens, de demônios. Nós sabemos que os dons, irmãos, estão na igreja com esse fim de protegê-la, de guardá-la, mas também lá fora para atrair as pessoas ao Evangelho, a Cristo Jesus, à família de Deus. Ok? Aleluia! Então, nós sabemos que é utilizado, os dons espirituais são utilizados para aquilo que é necessário no momento em que haja a necessidade. A Michela, na última ministração, ela falou, o melhor dom é o que é utilizado para aquilo que é necessário ou para o que é necessário no momento em que ele vai ser efetivo. Essa é a minha, parafraseando Michela 1, capítulo 2, né? Aleluia! Então, nós ouvimos ao longo dessas quintas-feiras, de forma extraordinária, irmãos, sobre os dons de revelação, sobre os dons vocais ou de elocução verbal, não é? Foi ministrado na última quinta-feira? Na última, penúltima. Agora, na última foi o dia que o nosso coordenador, não, que o nosso supervisor estava aqui ministrando para a igreja, e eu estava lá, recebendo de lá, irmãos, aleluia, amém? Queria muito estar aqui, muito, 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 meu coração estava aqui com vocês, aleluia. Então, nós sabemos, irmãos, que devemos cuidar da unção, vocês ouviram de uma forma graciosa e poderosa, que ela é, de fato, extraordinária, não é? É o poder de Deus, mas nós também entendemos que ela é sensível.
Então, nós precisamos honrar a unção, como em breve nós seremos ministrados extraordinariamente. Então, vimos também que o Espírito é quem reparte, não é? Ou que trata, ou que trabalha através dos dons, através de cada um de nós, naquilo que há de necessidade com um fim proveitoso. No verso 11 aí de 1 Coríntios 12 vai estar escrito: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, em se tratando dos dons espirituais que ele vinha falando, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Oh, aleluia! Agora, como desenvolver os dons espirituais? Como nós vamos nos desenvolver a ponto de entendermos que sim, somos nós aqueles por meio dos quais o Espírito de Deus vai se mover para alcançar vidas, para curar vidas, para libertar vidas, para falar sobre coisas que essas pessoas não devem estar vivendo ou devem estar vivendo, que a respeito dos dons de revelação, nós vimos a respeito da palavra de sabedoria, do dom da palavra de sabedoria, que são essas instruções, não é, do próprio saber de Deus, compartilhadas em partículas com o conhecimento humano para livrar, para salvar, para trazer uma instrução de algo que ainda não aconteceu, bem como o dom da palavra de conhecimento é de algo que já havendo acontecido, ele vai trazer para, de alguma forma, tocar aquela pessoa, que muitas vezes entra na igreja e diz: eu não acredito. E aí, através de um dom, como palavra de conhecimento a respeito de algo que ele viveu e que ninguém mais sabe, está lá sozinho, ou no coração ou na alma dele, Deus vai tocá-lo através de uma pessoa que muitas vezes nunca nem o viu. Aleluia! Também, no presente, o dom da palavra de conhecimento atua dessa forma. Também vemos, irmãos, a respeito do discernimento de espíritos. Tudo isso nós temos visto de uma forma poderosa, preciosa. Foi na última quinta-feira que vocês ouviram, na última doutrina em foco a respeito dos dons vocais, vocês perceberam que eles atuam e operam juntos ou em conjunto para aquilo que é necessário ser realizado, para aquilo que é necessário ser tocado na vida de cada um. Os dons, irmãos, só são separados ou classificados para que nós possamos entendê-los, mas Deus age da maneira como Ele quer. Aleluia! Amém? Então, nós sabemos que a melhor forma de desenvolvermos, ou de nós nos desenvolvermos a ponto de sabermos que estamos, sim, nos desenvolvendo para que o Espírito de Deus possa atuar através de nós, é obedecendo, praticando pela fé aquilo que nós sabemos que a própria palavra de Deus diz. Assim como o músico, irmãos, nós temos um ministério de música poderoso aqui. E eles não chegam aqui e tocam aleatoriamente da maneira que eles querem. Eles se dedicam, porque apesar de saber, não é? Apesar de terem o chamado, a vocação e quererem estar ali, não podem fazer de qualquer maneira. Eles se preparam, eles se entregam para aquilo que há de ser feito por meio deles, para um fim, para atuar, para tocar os corações, para trazer um ambiente específico, para que, principalmente, o chamado profético possa se mover, porque a música tem essa influência no chamado profético, não é? Irmãos, são coisas extraordinárias que nós temos visto, e essas coisas extraordinárias não são para pessoas que a gente não conhece, não são para pessoas que apenas atuam em chamados específicos, como o pastor, como os ministros, como aqueles que vão evangelizar. Não, é para que nós possamos evidenciar Deus, para que nós possamos experimentar dos dons aqui, mas muito mais para que nós possamos atrair as pessoas, eu e você. Você está entendendo que somos eu e você? O que Deus quer é que nós possamos entender, é para que você faça aquilo que você foi chamado para fazer. Ué, mas e o que eu fui chamado para fazer? Eu nem sei direito o que eu fui chamado para fazer. Logo que você aprende que você, como nova criatura, não é? Quem está em Cristo agora é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Em 2 Coríntios 5,17, você ouve isso aqui todos os dias, todas as ministrações. No início, no meio ou no fim, você vai ouvir esse versículo provavelmente. Mas logo abaixo, logo a seguir desse versículo, ele diz que todos nós, que agora estamos em Cristo e somos novas criaturas,
as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, essas pessoas nascidas de novo, estas pessoas em Cristo Jesus, agora foram tocadas por Deus. Deus confia a nós um ministério extraordinário, o ministério da reconciliação. Você acredita que o Senhor está operando através de você quando você toca em cada púlpito lá fora? Aqui nós temos um. Lá fora nós temos centenas de milhares pelas quais nós passamos todos os dias. O que o Senhor diz é: escolhe um todos os dias. Você está passando? Tem um monte. Escolha pelo menos um e reconcilie essa pessoa comigo, assim como Cristo Jesus, ou como você, por meio de Cristo Jesus, chegou a mim também, através de alguém, através de uma pregação, através de dons, através de sinais, milagres, prodígios. O que foi que te atraiu a Cristo, irmão? O que foi que me atraiu a Cristo? E que nos fez agora viver como novas criaturas, capacitadas para pregar e para demonstrar Deus em palavra e em poder. Aleluia! Aleluia! E aí vemos em 1 Coríntios, no capítulo 14, o verso 12, dizendo: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Com quem ele está falando? Com quem a palavra está falando? Com quem o apóstolo Paulo não é, está conversando, explicando, exortando, sacudindo? Conosco, com a igreja. Você, igreja. Aleluia! Nós vimos ao longo dessas doutrinas em foco, dessas quintas de doutrinas em foco, que os dons espirituais são capacidades dadas por Deus. Capacidades dadas por Deus. Diga: Deus me capacitou. Capacitadas, dadas por Deus, com o propósito de edificar a igreja, de tornar eficaz o seu testemunho, o meu testemunho. Quem? Quem eu? O que nasci de novo? Aquele que acredito, aquele que tem convicção, aquele que ando na fé de que tudo aquilo que está escrito para mim é verdade. Em Atos, no capítulo 1, verso 8, nós sabemos, irmãos, que esse poder seria dado, compartilhado conosco, para que nós testemunhássemos, testificássemos daquele que hoje habita em nós, e não de qualquer maneira, não falando de qualquer forma, mas com poder, não de palavras, irmãos, naturais, mas de palavras preenchidas do poder de Deus. Essas palavras proclamadas por nós seriam de todas as formas preenchidas do poder de Deus, mas também, crendo nós veremos e as pessoas verão o poder de Deus em manifestação por meio de dons de poder, dons que manifestarão, que mudarão coisas na natureza, irmãos, que naturalmente são impossíveis de acontecer. Aleluia! Da mesma forma que nós cremos nos dons, que entendemos que são dons vocais, que trazem de Deus por meio da fala, não é? Aquilo que Ele quer nos dizer. E eu estou só simplificando, porque vocês ouviram de uma forma poderosa. Assim como dessa maneira, através dos dons que falam alguma coisa, o que foi revelado pelos dons de revelação são manifestos de alguma forma, nós cremos nisso de todo o nosso coração. Da mesma forma, nós precisamos crer nos dons de poder. São tão reais e são tão para nós agora, porque não há menção em nenhum lugar da Bíblia em que possa dizer que os dons eram só para a igreja primitiva ou que os dons já não atuam mais. Não existe, não há nenhum lugar na Bíblia onde nós procuramos em que nós encontremos essa informação ou em que nós possamos acreditar que alguém que diga: não, os dons não são mais para agora. Não, os dons de poder não atuam mais. Não está escrito em nenhum lugar na Bíblia a respeito disso. Mesmo porque nós sabemos
que pessoas estão nascendo de novo todos os dias. E se os dons ministeriais, o chamado, não é? Os pastores, os apóstolos, os profetas, eles ainda estão em atuação e eles necessitam do equipamento, que são os dons espirituais, e eles precisam juntar a igreja, unir as juntas, não é? Fazer com que essa igreja cresça, esteja edificada. Então é porque os dons continuam estando operantes. O Espírito Santo está entre nós, irmãos. O ministério do Espírito não passou. E enquanto ele estiver operando, os dons estarão operando na igreja, pela igreja e através da igreja. 1 Coríntios 12:1 vai dizer que acerca dos dons espirituais é o próprio Senhor, por meio de Paulo, não é? Inspirado pelo Espírito. Ele diz, acerca dos dons espirituais. Lembra dos dons? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, profecia, variedade, interpretação de línguas, não é? Milagre, o dom da fé, fé especial e os dons de curar. Esses dons, é sobre isso que ele está falando, acerca dos dons espirituais. Não quero, irmãos, que estejais ou sejais ignorantes. E lá no verso 31 vai dizer, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. E além disso, nós vemos a respeito da igreja, não é? Em Corinto, em 1 Coríntios 1:7 vai ser dito, desde lá do primeiro capítulo de 1 Coríntios, vai dizer, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. O Espírito Santo, irmãos, ele é sim o responsável por distribuir os dons, não é, a cada um, conforme a necessidade, conforme a vontade dele. Eu sei que você sabe que, de fato, você é a igreja. Então, se ele sabe do que a igreja precisa e você é a igreja, é por meio de você, é por meio de mim, que ele vai se mover ou manifestar-se por meio de dons. Agora, se nós sabemos que isso é uma responsabilidade do Espírito Santo, nós também temos aprendido que a nossa responsabilidade é buscar os melhores dons, estarmos preparados, de fato, cheios do Espírito, buscando cada vez mais comunhão, buscando estar cada vez mais alinhados com o Senhor, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Somos nós os responsáveis por nós mesmos, para que essas coisas possam acontecer. Aleluia! Aleluia! Eu não sei você, eu estou feliz demais. Tem acontecido coisas grandiosas demais, poderosas demais, irmãos. Está feliz por causa de quê? Eu nasci de novo. Graças a Deus, do jeito que eu nasci antes, eu não vou morrer, não. Agora eu sou eterna, agora você é eterno. Aleluia! Tem gente aí fora, tem um monte de púlpito aí fora, esperando para que você pregue essa palavra de poder e não tenha medo de ser um canal poderoso do poder de Deus, da manifestação dos dons de Deus para a vida dessas pessoas, irmãos. É você, Deus conta com você, Deus conta comigo, Deus conta com os nossos pastores, mas Deus conta com você. É dessa forma, cada vez mais alinhados, cada vez buscando mais interagir com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus. É dessa forma que vamos ficar cada vez mais sensíveis ao agir do Espírito, àquilo que Ele quer fazer e através de nós. Assim nós ficaremos sensíveis ao fluir dos dons, inclusive através de nós. Vamos perceber. Vocês ouviram na última quinta, onde foi falado a respeito dos dons vocais. Como é que a gente vai explicar que é que acontece? Eu lembro da voz da Michela falando. Não, assim, não dá para eu te dizer exatamente como é, mas quanto mais você se achega a Deus, quanto mais você se achega à palavra, ao Espírito, mais você vai estar convicto quando você perceber a manifestação de Deus através do seu Espírito, por meio dos dons, na sua vida, pela sua vida e através da sua vida.
É claro, irmãos, que nós sabemos que isso vai exigir renúncia da nossa parte. Que renúncia? Muitas vezes eu vou querer estar lá vendo televisão, mas o Espírito Santo, não é? Através de um dom, através de uma inspiração, vai dizer: eu preciso que você ore agora. E no meio desse momento, desse tempo de oração, dons de revelação podem se manifestar. E enquanto você está orando, palavras inspiradas pelo próprio Espírito podem fluir de você, podem fluir de mim. Tem que existir uma renúncia, tem que existir uma busca verdadeira, tem que existir reverência, assim como tem que existir da nossa parte doação. Porque nós precisamos estar envolvidos a tal ponto, de tal maneira. E Deus, nesse tempo, irmãos, de fato, está nos dando uma chance de redefinirmos algumas coisas que nós precisamos redefinir. Principalmente sobre sermos intencionais em relação às coisas de Deus, amém? Então é tempo mesmo de desejar conhecer mais ao Senhor, de estar impregnado pela sua presença. Abra, por favor, comigo em Atos, no capítulo 8. O Senhor não chamou crente para ser superficial. Amém? Porque a sabedoria, as coisas importantes de Deus estão na profundidade. E é lá que nós temos que ir. Nós temos que ir para o profundo. Quando nós decidimos, irmãos, ir mais fundo, quanto mais fundo nós vamos, mais separados das atitudes e pensamentos de carnalidade nós ficamos. Então, é claro que vamos falar sobre os dons de poder, amém? Aleluia! E nós vemos que foram classificados para o nosso entendimento através da similaridade da atuação de cada um, em se tratando disso, o dom da fé especial, operação de milagres e os dons de cura. Porque eu pedi para você abrir em Atos, no capítulo 8, no verso 6 aí, diz: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Filipe, irmãos, é o único exemplo no Novo Testamento onde nós vemos a instrução, declaração do ministério do evangelista. Amém? Porque, diz aí, Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Vocês ouviram Michela falando a respeito dos dons de poder, capacitando o quê? O ministério do evangelista. Porém, nós sabemos que também, como discípulos de Cristo, aqueles que nascemos de novo, também sabemos que devemos desejar e buscar os dons espirituais para cumprir aquilo que Deus confiou a nós. Amém? Dons de poder. Que dons são esses? São dons que fazem algo, que operam na dimensão física, irmãos. Quantos de nós têm buscado, eu não digo nós aqui, mas no corpo de Cristo nós temos ainda visto pessoas que pedem: deixa eu ver as chagas na sua mão, deixa eu tocar no seu lado, dessa forma eu vou acreditar. Aleluia! Nós, irmãos, vivemos pela fé. Os dons, principalmente os de poder, vão atuar para que lá fora as pessoas possam ver Deus de uma maneira que eles não conseguem mais perceber. Porque o sistema, ou aquele que rege o sistema, tem tentado anular Deus dos corações, do entendimento, do pensamento das pessoas aí fora. Porque como eles precisam se identificar como seres humanos e só há uma maneira de se identificar como ser humano, e essa maneira é em Deus, o sistema regido por Satanás vai mostrar ou vai tentar definir para as pessoas atualmente que elas não precisam se ver ou se identificar com coisa alguma, que elas são livres para serem o que elas quiserem, e elas perderam a sua identidade, não sabem nem mais que são seres humanos, criados à imagem e conforme semelhança do Deus Altíssimo e Criador. Aleluia! Nós precisamos mostrar esse Deus novamente para essas pessoas, por meio de Cristo Jesus pregado por nós, mas com sinais, milagres e prodígios, para que eles possam entender que esse Deus é o Deus Criador. Ele fez os céus e a terra. Ele criou o ser humano para governar, ser humano esse criado à sua imagem, conforme sua semelhança.
Por isso nós não dizemos que alguém tem que ficar parecido conosco. Nós dizemos para ele que há alguém em quem ele pode se identificar, se entender como um ser humano poderoso para viver uma realidade extraordinária, realidade de poder, realidade de vida e vida com abundância. Realidade onde ela sabe de quem ela veio, sabe qual o seu propósito e sabe para onde ela vai. Aleluia! Então creia nos dons de poder, tanto quanto você crê nos dons de revelação, tanto quanto você crê nos dons vocais ou de elocução para trazer tudo aquilo que foi revelado à compreensão do ser humano. Pense, esclareça a sua mente, transforme a sua maneira de pensar, como diz em Romanos 12:2. Ei, não se conforme, não aceite tomar a forma do mundo novamente, mas transforme-se pela renovação do seu entendimento, para que você possa experimentar qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, os dons de poder tornam possível o que todo mundo diz que é impossível. Os dons de poder, eles extinguem, eles alteram aquilo que já existe. Os dons de poder são intervenções no curso normal da natureza. Aleluia! E o dom da fé, ou fé especial, é esse dom que capacita divinamente, sobrenaturalmente, que leva aquilo que é falado, aquilo que é desejado, não é? Em relação ao que você almeja, deseja, daquilo que você sabe que Deus é poderoso para realizar na sua vida, mas de uma forma extraordinária. O dom da fé especial, ele faz aquilo que você está declarando, que você está desejando, ser trazido à verdade ou à manifestação pelo dom de poder chamado milagre. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu sei que você vai se chocar. A característica desse dom operar através da sua vida ou da minha vida, desse dom chamado fé especial ou dom da fé, ele tem essa característica de receber o poder. E algumas vezes, ensinando sobre isso, as pessoas ficam chocadas e brigam. Como pode um dom de poder ser um dom passivo? Sim, porque o dom da fé ou a fé especial é um dom passivo porque ele recebe. É ele que recebe o milagre, é ele que faz acontecer o milagre, é ele que faz com que as coisas impossíveis possam acontecer. Portanto, quando alguém recebe o milagre, a pessoa está vivenciando esse dom ou a operação dessa fé especial, que é esse dom passivo, que chama ou recebe o milagre. Você entende que não é o seu desejo natural. Não é uma coisinha que você quer, orou e pediu a Deus. Não está falando da sua fé natural. Não está falando da fé que levou você à salvação ou que me trouxe à salvação. Porque isso é o que o dom da fé ou a fé especial não é, como o dom de poder. O dom da fé, ele não é a fé salvítica ou a fé salvadora que está descrita lá em Romanos 10, a partir do verso 9, que nós cremos com o nosso coração e falamos com a nossa boca. O dom da fé ou a fé especial também não é essa fé que vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus, porque é assim que a fé vem. Não estamos falando desse tipo de fé de Romanos 10, 17. O dom da fé ou a fé especial também não é o fruto do espírito humano recriado, cujo agora o coração tem a plenitude de Deus em relação ao amor, estar lá e agora se manifestar nas suas características ou virtudes, porque lá também está escrito a respeito da fé, porque esse amor se manifesta em paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Esse fidelidade também tem a fé aí embutida. Também não é a mansidão nem o domínio próprio. Irmãos, não estamos falando desse fruto do espírito humano recriado. O dom da fé não é a fé geral, a fé na qual nós operamos como justos, que tem a fé do tipo de Deus, onde nós vemos em Marcos 11, 22, tende a fé em Deus ou a fé do tipo de Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará,
tudo o que diz, assim será com ele. Não é essa fé, a fé que nós estamos falando enquanto dom espiritual. A fé salvífica é um dom de Deus? Sim, ela é um dom de Deus, porque ela atrai o dom da vida. Ela atrai a vida de Deus, que é conferida a nós por ouvir a palavra de Deus, por ser pregada a palavra de Deus. Eu creio, no meu coração sou justificado e vou falar, não é, a respeito dessa salvação. Mas não é o mesmo que o dom espiritual, fé especial ou o dom da fé. Amém? Então, Deus nos dá uma medida de fé para que, como justos, nós possamos operar, segundo Ele, aqui na terra, enquanto filhos de Deus, enquanto justos do Senhor, que vivemos pela fé. Não vivemos pelo que vemos, não vivemos pelo que sentimos, mas pela fé do tipo de Deus. Quando nós nascemos de novo, essa fé começa a operar na nossa vida. Essa não é o dom da fé ou a fé especial em operação. Agora, é claro que nós sabemos que para que o dom da fé opere, nós precisamos acreditar que ele é real. E aí a fé que habita em nós faz com que nós possamos crer. Pense que a fé como dom, esse dom da fé ou a fé especial, ela só começa a operar ou tem, não é a abertura da porta para que ela opere na nossa vida é a partir do momento em que nós nascemos de novo e somos revestidos do poder ou recebemos o batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, nós cremos aí, e uma observação importante é a respeito dos dons espirituais, como eu estou falando, nós sabemos que nós precisamos ter fé, que a pessoa precisa ter fé para se submeter, irmãos, aos impulsos do Espírito Santo, enquanto ele vai se mover através de você, enquanto ele vai se mover através de mim, porque senão a gente vai ficar exatamente como você ouviu lá na última quinta-feira de Doutrina em Foco. Ai, será que é Deus? Será que não é Deus? Será que está acontecendo mesmo? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Não, nós precisamos crer. Então, a nossa fé, a fé que recebemos de Deus, é nessa fé que nós nos movemos para que possamos entender quando o dom da fé está em operação. Aleluia! Aleluia! Está acontecendo, gente, você não está entendendo. Está acontecendo na sua vida. Está acontecendo na minha vida. Oh, aleluia! O dom da fé, irmãos, operava no Antigo Testamento, opera hoje, não é? Lá no Antigo Testamento, é só você lembrar quando, com certeza, quando jogaram Daniel na cova dos leões, o dom da fé chamou para ele o milagre de não ser destruído por aqueles animais. Com certeza ele desejou, ele orou e ele chamou todo o poder de Deus para guardá-lo daqueles animais enquanto foi jogado lá. Aleluia. Alguns dizem que eles não estavam com fome, mas a seguir, quando aquela família aqui, não é? Aquelas pessoas que disseram que ele errou, foram jogadas lá dentro, diz que nem chegaram no fundo, os leões já tinham destroçado. E ele saiu inteirinho lá de dentro. O milagre aconteceu porque o dom da fé estava em operação, chamando o milagre, amém? E claro, nós vemos, é dado ao corpo de Cristo, por tantas e com tantas razões importantes, não é? Porque através da operação do dom da fé, irmãos, nós seremos usados por Deus, tanto para a nossa proteção, quanto para a proteção da igreja, inclusive contra aquele que está ao derredor, buscando a quem possa tragar na igreja do Senhor, no corpo de Cristo, na existência dela. Então, quando esse dom está em operação, pode ser que imediatamente você ou eu não vejamos o milagre, mas ele está vindo, ele está começando a atuar, ele está começando a operar. Esse era um dom que nós vemos desde o Antigo Testamento também operando, enquanto os pais ou os patriarcas impunham as mãos sobre os filhos e chamavam ou declaravam coisas através desse dom na vida das gerações daqueles familiares. Amém? Também temos isso, muitas vezes, esse dom operando, quando aqui, nos nossos cultos, somos convocados, somos chamados para atender algum apelo da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, para receber da parte de Deus alguma coisa. Quando o ministro impõe as mãos sobre vocês, não é necessário que isso aconteça todas as vezes, mas pode acontecer que através da vida dele, pelo dom da fé, pela fé especial,
seja chamado sobre a sua vida, seja trazido para a sua vida alguma coisa que você acha que era impossível de acontecer. Amém? Aleluia! Oh, aleluia! E quanto à operação de milagres? Aí sim é uma intervenção sobrenatural da parte de Deus, claro, no curso natural das coisas da natureza também é a demonstração sobrenatural desse poder de Deus, onde as leis da natureza também são alteradas, também podem ser suspensas, também são controladas pelo poder de Deus que se manifesta, não é? Por meio do seu Espírito, por meio do dom de milagres, de operação de milagres, nós vemos aí, essa é uma manifestação ativa do poder, não é? Da manifestação de toda a capacidade de Deus em demonstrar o poder através de você e através de mim. Aí quando nós falamos da onipotência de Deus, não é? Do poder de Deus atuando através de nós, você já viu que fica mais difícil imaginar? Como assim? Deus vai fazer o quê? Mas como assim Deus pode atuar, não é? Ressuscitando o morto, ou então fazendo isso ou aquilo acontecer? Irmãos, nós precisamos acreditar que montes serão trasladados de um lugar para outro. Nós precisamos começar a acreditar que quando as pessoas vierem aqui à frente, seja apoiados em alguma coisa, seja faltando um pedaço, seja sem enxergar, seja sem ouvir, esse poder do milagre de Deus em manifestação, e depois, como nós vamos ver, através dos dons de curar, o poder de Deus vai se manifestar. Nós não podemos, de alguma forma, duvidar. O que a gente precisa parar de fazer é fazer assim, ó, na nossa cadeira, para ver se quem veio aqui na frente, de fato aconteceu com ele o que ele veio buscar. Nós precisamos estar tão convictos disso como igreja, que reunidos nós, num só pensamento, num só entendimento, na fé, irmãos, da parte de Deus, de que tudo o que está escrito é a verdade e nós veremos todas essas coisas se manifestarem. Existem promessas, existem palavras estabelecidas para a nossa igreja. Agora eu falo para nós como igreja, existem palavras que estão estabelecidas e de que nós vamos ver todas essas coisas acontecerem. Mas nós precisamos crer. Então é de fato uma operação ativa, uma manifestação ativa. O dom da fé, ele opera o poder, não é? A onipotência de Deus para que aquele que creu da fé especial receba. E para que o milagre de Deus se manifeste para a vida de todo aquele que tenha necessidade. Aleluia. Esse é. O dom de milagre é um dom ativo, ele não é um dom passivo, amém? Qual o propósito do milagre? Libertação, proteção, suprir necessidades, fazer com que as coisas aconteçam. Nós sabemos que confirma chamados, nós sabemos que a operação de milagres vai trazer sempre a glória para Deus. É assim que tem que ser. A operação de milagres no Novo Testamento, nós vimos aí. O próprio Filipe, não é? É arrebatado. Você já viu uma pessoa ser arrebatada por qualquer coisa? Alguém é arrebatado? Se a Michela, já pensou? Vai chegar, irmão, eu creio. Vai acontecer. Michela está aqui, prega para a gente, e de repente, cadê a Michela? Ah, mas não é porque ela foi arrebatada para o céu, porque seremos todos. Mas ela foi levada lá para, sei lá, Carapicuíba, França, aonde for que o Senhor levar ela para pregar essa palavra. Porque Filipe foi assim. Ele estava lá na carruagem, falando com o eunuco, não é de Candace, pregou para ele, ele nasceu de novo, foi batizado. De repente, o rapaz olha, o homem, cadê? Cadê ele? A palavra diz que ele foi trasladado. Que ele foi arrebatado dali e colocado num outro lugar onde ele era necessário. Você acha que isso acontece de qualquer jeito? É todo dia que isso acontece? Não, irmãos, isso é uma operação, não é de um dom de poder mexendo na natureza de uma forma extraordinária. Não é algo que aconteça todos os dias, irmãos. É operação de milagre. Na vida de Jesus nós vemos Jesus transformando, não é? Ou acontecendo a transformação da água em vinho. Também não acontece da noite para o dia, nem de qualquer jeito. Se eu quiser, não é só porque eu quero. Havia uma necessidade, havia um fim proveitoso. Nós sabemos que 5.000 homens ia
o povo deles, 5.000 homens e mulheres e crianças, comeram de 5 pães e não sei quantos peixinhos. Não importa, era pouquinho para um montão de gente, se nós olharmos de uma forma natural, mas um milagre. A onipotência de Deus se manifestou através daquelas pessoas para que 5.000 homens, além das mulheres e crianças, comessem daquele alimento e sobrasse. Não acontece todo dia, irmãos. Mas vai acontecer se houver a necessidade e você e eu, nós crermos que é através de nós que todas essas coisas vão acontecer, porque os milagres, eles confirmam a palavra de Deus pregada. Deus nos deu do seu poder para operar milagres e para que nós pregando, as pessoas possam ver a palavra do poder de Deus e o poder de Deus em manifestação. Eles devem ser operados hoje, de nós agora, como nós vimos lá no Evangelho de João 14. Ele disse, é para que vocês façam as mesmas obras que eu e maiores. É para hoje, é para nós. Para que serve o milagre, irmãos? Se não for para confirmar que aquele mensageiro é de Deus. Como nós vamos poder ganhar um mundo perdido? Esse mundo que de fato está doente, está sem identidade, sem saber para onde vai, de onde veio, o que é, o que não é. Como nós vamos levá-lo ao conhecimento de um Deus que enviou o seu Salvador em Cristo Jesus, sem a intervenção hoje de milagres, sem a intervenção da manifestação do poder de Deus para que essas pessoas o vejam através de nós? De acordo com as palavras de Jesus, lá em João 14, 12, nós podemos fazer coisas ainda maiores. Porque o tempo que nós estamos necessita de milagres, de poder, para a demonstração de Deus de uma forma que talvez não tivesse acontecido lá naquele momento, mas é necessário para esse momento. Então, a operação dos dons, ela vai acontecer através da nossa vida, da sua vida e da minha vida. E em relação a isso, nós temos os dons de curar, ou dom de curas. Mas por que está no plural? É no plural mesmo. São as manifestações sobrenaturais de cura em relação a doenças, enfermidades. Nós entendemos, irmão, e olha só, deixa eu dar um detalhe para você. A manifestação da cura enquanto dons em operação, elas não se dão por meio de qualquer meio natural. Não é por causa do remédio, não é por causa do médico. Eu sei que nós muitas vezes dizemos, aquilo aconteceu, aquele tratamento aconteceu e foi um milagre, porque era impossível que aquela pessoa ficasse bem. Mas se houve o uso, não é, de tratamento, de ciência envolvida, o dom, como dom, não está em operação. Porque nós vamos ver que há não apenas essa maneira de pessoas serem curadas. Amém? Então, quando nós falamos de dons de curar, as manifestações sobrenaturais em relação à cura, para doença, enfermidade, ela é sem nenhum uso de qualquer meio natural. Esse dom, ele restaura, ele faz membros serem criados novamente. Aleluia! Esse é o único dom, então, listado aí em Coríntios 12, 1 Coríntios 12, que está no plural, provavelmente, segundo os estudiosos, porque existem muitos, não é, diferentes tipos de enfermidade, de doenças, e um só dom não atenderia, portanto, a todos. E o único que nós conhecemos, biblicamente falando, que operou para curar em relação a todo tipo de enfermidade, doença e mal, foi Jesus. Por quê? Porque sobre ele estava o Espírito sem medida. Amém? Então, algumas pessoas são usadas, sim, na cura de doenças específicas. Alguns, irmãos, são usados em relação a tumores desaparecerem. Vocês viram isso aqui com Davi Feijólio. Ele atua geralmente na área dos ossos, não é? Da coluna, algumas áreas bem específicas. Nós vemos isso acontecer através da vida dele e entendemos perfeitamente por que está no plural? Porque existem muitas e nem todo mundo vai ser usado para todas. Existem no corpo de Cristo pessoas suficientes para que todos sejam curados. Mas nós precisamos acreditar que através da nossa vida
vai operar aquele que o dom para aquela enfermidade ou para aquela doença que vai ser necessária para as pessoas que eu vou tocar, naquele lugar, naquele momento, naquele entendimento que o próprio Espírito, que apraz ao Espírito, ou como apraz ao Espírito, vai poder atuar através da minha ou da sua vida. No ministério de Jesus, como eu falei, todos os tipos de doença, enfermidade, mal, eram eliminados porque, como diz João 3,34, ele tinha o Espírito Santo sem medida. Milagres, irmãos, vão revelar o poder de Deus. As curas nós podemos entender, como ouvimos na quinta-feira de doutrina, onde Michela ministrou, que vão revelar a misericórdia de Deus. É Deus operando na totalidade da sua misericórdia, querendo que todo o seu povo, que todos os seus filhos, que a sua família viva em saúde e saúde plena. Então, nós sabemos que os dons de curar não vão ser através de conhecimento médico ou de uso de algum remédio. Eu não posso usar. Ninguém está falando isso. Nós sabemos que podemos fazer uso, podemos crer, orar, não é? Em relação ao próprio medicamento que estamos tomando, dizendo, eu estou tomando esse medicamento, mas em nome de Jesus, eu sei que ele me curou. Pelas pisaduras de Jesus eu fui sarada. Está tudo certo. Mas não é pelo uso dos medicamentos ou do conhecimento, pela ciência, que o dom de curas está em manifestação. Também não é manifestação do dom de curas, quando cura divina. Aí eu sei que é difícil. Presta atenção. Espírito Santo, eu creio que agora você vai revelar para os meus irmãos e para as minhas irmãs o que para mim é fácil de entender, mas eu sei que às vezes para eles ainda... Porque assim, ouvir essas coisas ainda é muito novo para alguns. Então eu oro em nome de Jesus para que você abra o seu coração, para que você abra o seu entendimento, para que o próprio Espírito de Deus possa revelar a você aquilo que Deus quer te ensinar, para que você possa agir e atuar de acordo com o que Ele tem para cada um de nós. E receber da maneira certa. Por quê? Porque cura divina, quando nós falamos sobre cura divina, irmãos, nós não estamos falando de um dom ou do dom de curas em operação. Ou seja, quando nós estamos falando sobre cura divina, nós estamos falando que estamos aplicando a nossa fé na palavra de Deus, que diz que Jesus Cristo já nos curou. Então, eu posso olhar para a palavra e dizer, isso é direito meu. Lá em Isaías, desde Isaías, está escrito que pelas pisaduras de Jesus, eu já fui curada. E puxar da palavra a cura que ela nos dá. Isso não é o dom de curas em operação. Amém? Você dá para entender? Então, não é também a oração da fé que nós podemos fazer, que está escrita lá em Tiago, capítulo 5, verso 13, onde ele diz, se está entre vós alguém doente, sofrendo, faça orações. Se está alguém entre vós alegre, cante. Se alguém está doente, chama os presbíteros e eles vão orar em nome de Jesus e esse doente será curado, será levantado. Ali também não estamos falando, ou nesse momento não estamos falando. Por quê? Porque Marcos, no capítulo 16, Jesus diz que em meu nome imporão as mãos sobre o enfermo e ele será curado. Amém? Aleluia! Portanto, não é expulsar um demônio de enfermidade também a manifestação do dom de curas. O que está acontecendo quando nós impomos as mãos sobre as pessoas ou estamos orando por alguém e vemos que a doença na vida daquela pessoa é causada por um espírito de enfermidade? Agora preste atenção, porque você vai ver os dons em operação nessa situação. O que vai estar acontecendo, irmãos, é exatamente a manifestação do dom da fé que acontece por meio do discernimento de espíritos junto, operando. Aleluia. Lembra que a gente falou em todas essas quintas que os dons, eles não vão operar toda hora separadamente, mas eles podem operar de modo que Deus consiga salvar, livrar, libertar, curar, transformar. Aleluia. Amém? Então, o que eu posso entender de cura divina e os dons de curar? Cura divina é a manifestação da nossa fé na palavra de Deus, chamando para nós a cura
que diz a palavra que nós temos, que somos curados, sarados pelas pisaduras de Jesus, porque ele levou as nossas dores, ele levou as nossas enfermidades. Então a palavra sempre vai operar em seu favor, em meu favor. Cura divina não vai depender da vontade do Espírito Santo, não vai ser quando apraz a ele, vai acontecer e depender da nossa fé, na obra consumada por meio de Jesus Cristo, porque é nossa herança, amém? Enquanto os dons de curar são esses dons espirituais, manifestações por meio de pessoas, por meio de mim, por meio de você, por meio de mim. Eu e você, irmão, sendo usados pelo Espírito Santo, segundo a vontade dele, para o fim proveitoso. Aleluia. Amém? Tudo bem com vocês? Está tudo bem? No Novo Testamento, nós vamos ver as curas ministradas pelos apóstolos. Diz lá em Atos 5:12, no versículo 12, 15 e 16, você vai encontrar, irmãos, vários textos falando sobre a cura ou sobre os dons de curar em manifestação através dos apóstolos, através de homens e mulheres que decidiram seguir, servir, acreditar e serem de fato usados pelo Espírito Santo. Amém? Aleluia! Então, são ferramentas poderosas para nos capacitar na obediência à instrução de Deus. Aleluia! O dom da fé, irmãos, recebe o milagre. Amém? O dom de operação de milagres faz com que o milagre aconteça e os dons de cura ou dons de curar vai fazer com que de Deus poder se manifeste para, inclusive, fazer partes do corpo serem recriadas, órgãos serem recriados se for necessário. E quanto à ressurreição? Então, uma das coisas que nós entendemos estudando é que para a ressurreição... Irmão, quando eu falo de ressurreição através de alguém, tá? Porque Deus pode ressuscitar quem Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Ele pode fazer o que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Claro que Ele não faz nada de forma ilegal. Mas em se tratando da operação de dons através das pessoas na igreja, nós vemos que os 3 dons eles precisam atuar conjuntamente. O dom da fé para chamar de volta, não é para crer que aquela pessoa vai estar curada a ponto de ressuscitar ou vai chamar o milagre da ressurreição. O dom de milagres, ele precisa estar em operação, porque esse poder de ressuscitar, trazer de volta o espírito daquela pessoa precisa acontecer, e os dons de curar, eles precisam estar em manifestação também, para que se aquela pessoa morreu de uma enfermidade ou de uma doença, ela não volte a morrer assim que for ressuscitada de novo, da mesma coisa, naquele mesmo lugar. Amém? Aleluia! Deus é bom? Deus é bom, aleluia! Deus é muito bom, irmãos. Em Mateus 10, o verso, eu vou citá-lo, e nós já estamos terminando, se o Ministério de Música puder vir até aqui. Amém? Aleluia! Vocês podem subir? Eita, povo lindo, ungido, poderoso, glorioso, aleluia! Em Mateus 10, o verso 8 vai dizer assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aleluia. Agora, enquanto dons, nós ainda precisamos nos lembrar que não somos nós. É quando apraz a Ele. É Ele quem faz. É Ele quem opera. O dom não é nosso. O poder não é nosso. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A gente pode cantar aquela primeira música. Oh, glória, vocês são... Nem precisa. Nem precisa. Eita, eita, eita. Oh, aleluia. Deus, nós te damos graças. Pai, nós somos tão gratos a Ti. Você pode se levantar? E quando se levantar...